Uma operação conjunta da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União, deflagrada nesta terça-feira, mira desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro a partir das emendas parlamentares. Repórter Janaína Camelo chegando com as informações. Como funcionava esse esquema, hein, Janaína? Boa noite para você, bem-vinda. Muito boa noite, Thiago. Pois é, um esquema aí que, segundo as investigações, bilionário, desviou bilhões aí de recursos por meio das emendas parlamentares. E para ter acesso a esse dinheiro público, esse suposto grupo criminoso, ele fraudulava, utilizava contratos fraudulentos para firmar convênios com órgãos públicos. As empresas envolvidas superfaturavam esses valores, aplicavam sobrepesos e pagavam propinas aí por meio de empresas de fachada a pessoas contratadas ligadas a prefeituras de municípios da Bahia. Pessoas ali contratadas na administração pública. Então, segundo as investigações, uma movimentação, Thiago, de 1 bilhão e 400 milhões de reais e envolveu principalmente o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que é o chamado DINOCS, na Superintendência da Bahia. É uma autarquia federal que é ligada ao Ministério de Desenvolvimento Regional. Desses 1 bilhão e 400 milhões de reais, segundo as investigações, 825 milhões correspondem a contratos públicos firmados ainda neste ano, só em 2024. Então, a Polícia Federal prendeu 17 pessoas suspeitas aí de envolvimento nesse esquema. Dessas pessoas, a investigação apontou como líderes desse grupo criminoso os empresários Alex Rezende Parente, Fábio Rezende, José Marcos de Moura e Lucas Lobão. O Lucas Lobão foi quem chefiou o DINOCS na Bahia entre os anos de 2020 e 2021. Todos esses quatro foram presos aí preventivamente. Essas 17 pessoas foram presas preventivamente. Também estão entre os presos, Thiago, o vereador Francisquinho Nascimento, do União Brasil. Ele foi eleito, ele é vereador da cidade de Campo Formoso e hoje, quando ele foi abordado pela Polícia Federal, ele chegou a jogar uma sacola de dinheiro pela janela do apartamento. E esse vereador, ele é primo do deputado federal Elmar Nascimento, que também é do União Brasil. Então, além das 17 prisões, essa operação também cumpriu mais de 40 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos desses mandados de busca e apreensão está Rafael Guimarães de Carvalho, que ele é o atual coordenador do DINOCS na Bahia. Então, todas essas ações, as prisões e os mandados de busca e apreensão aconteceram em 6 estados, entre eles, além da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Goiás. Thiago. E o governo, Janaína, publicou hoje uma portaria que permite o pagamento das emendas parlamentares até o fim do ano. Quais são as regras disso? Pois é, essas regras nessa portaria são as mesmas que foram colocadas pelo ministro Flávio Dino para poder liberar o pagamento das emendas parlamentares. Mas com um detalhe aí, que aí essa regra permite que os parlamentares já tenham acesso a essas emendas já neste ano, que é a seguinte: no caso das emendas PIX, o ministro Flávio Dino, ele tinha colocado a condição ali de que houvesse um plano de trabalho elaborado pelo parlamentar para ser aprovado pelo executivo e aí sim esse valor seria liberado novamente, inclusive em relação aos restos a pagar. Nessa portaria, o que o governo diz? Ele diz que o valor empenhado neste ano já pode ser executado sem mesmo a aprovação desse plano de trabalho, mas que esse plano de trabalho tem que ser apresentado até o dia 31 de dezembro, ou seja, na prática, viabilizando aí o pagamento de emendas parlamentares ainda neste ano, ainda em 2024, mas garantindo uma segurança jurídica ali, né, colocando todas as condições que já tinham sido impostas pelo ministro Flávio Dino. Thiago, então, só para entender, essa portaria foi uma estratégia do governo federal, porque desde quando o ministro colocou essas condições, isso foi recebido com muita crítica no Congresso Nacional, inclusive a votação do pacote fiscal ficou em risco, né? Agora vocês, inclusive, apresentaram a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele disse que não tem votos para votar esse pacote fiscal. E aí, com relação à portaria, ele disse que não leu a portaria no momento quando ele deu a entrevista agora mais cedo. A assessoria dele iria ler essa portaria e citou aí, destacou que o que foi acordado com o Supremo, quando as emendas, para liberar essas emendas, era a aprovação de uma lei no Congresso que foi aprovada e sancionada pelo presidente Lula,
mas que esse acordo acabou que não foi cumprido. Tchau. Então, a discussão sobre as emendas permanece em Brasília, assunto interminável de todo esse ano. Janaína Camelo com as informações do Judiciário até daqui a pouco. Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Ô Dora, essa operação que nós tivemos hoje, mostrando irregularidades nessa forma de se drenar os recursos pelo país, isso mostra como há necessidade de transparência nessas emendas parlamentares, não é, Dora? Exatamente, porque a falta de transparência abre brecha para todo tipo de fraude. E olha, é o potencial de escândalo que tem essas emendas, principalmente as outras emendas, as tais da emenda PIX, que tanto o ministro Flávio Dino cobra, as anteriores, que o Congresso insiste em não mostrar, e continua insistindo. E essa portaria foi um atalho aí, uma gambiarra. Vamos ver, não sei se foi combinado de repente com o ministro Flávio Dino para que fosse, e não é só o ministro Flávio Dino, porque o colegiado do Supremo referendou a decisão do ministro. Então, eu não sei que história é essa de portaria, vale mais que uma decisão do Supremo. E quando o Congresso diz que o acordo foi aprovar uma lei, sim, mas uma lei com todos aqueles pontos que tinham sido acordados. Não é qualquer lei. E aí o Congresso fez a lei que bem entendeu, né? Esperando que isso bastasse. E não basta. Acho que essa história não termina, por mais que haja um destravamento neste momento. Essa matéria que é anterior, sobre as fraudes, ela nos mostra o potencial que isso tem de criar problemas. Kobayashi, enquanto isso, muitos parlamentares condicionando votações no Congresso Nacional a esse destravamento das emendas. Agora, o que a gente pode entender por essa portaria? Olha, Tiago, primeiro eu queria comentar as duas as notícias juntas, porque é interessante como a gente vê no mesmo bloco duas notícias envolvendo emendas, e uma é fraudes envolvendo emendas parlamentares. Na sequência, os deputados cobrando por acesso a mais emendas parlamentares, como agora essa divulgação, essa portaria que regulamenta o pagamento dessas emendas aí, que estão brilhando os olhos dos parlamentares. E os parlamentares, quando eles colocam como condicionante o acesso a essas emendas para votação de pautas importantes, eles estão estabelecendo nitidamente, claramente, escancarando quais são as suas prioridades para os cidadãos. E seria importante que os eleitores desses parlamentares entendessem isso, de que alguns parlamentares eles acham mais importante acessar as emendas para mandar para suas bases, para fazer campanha já para a próxima eleição, do que votar as leis de diretrizes orçamentárias, a LDO ou a própria lei do orçamento, as pautas que estão paradas há tanto tempo no Congresso Nacional. E isso é colocar o interesse pessoal acima do interesse público, o interesse político, principalmente, acima do interesse coletivo de todas as pessoas que dependem dessas votações. Enfim, contamina não só aquilo que é votado ou não, mas contamina até a qualidade do voto. Como é que vota cada parlamentar se eles já estão colocando muito claramente quais são as suas condições de acesso a emendas que depois, provavelmente, a depender do uso e do destino dessas emendas, podem gerar notícias como aquela primeira, a de desvios de dinheiro público envolvendo emendas parlamentares.